Uma família se vê cercada por uma sequência de tragédias. O que eles não sabiam é que algo muito mais macabro estava por trás dos estranhos acontecimentos. Será que havia alguma maneira de evitar tudo de ruim que aconteceu à família Graham em Hereditário? Isso é o que iremos ver neste vídeo. Mas antes disso, deixa aquele like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. Anne Graham é uma miniaturista, seu esposo é um psiquiatra e ambos têm dois filhos, o Peter de 16 anos e a Charlie de 13. Logo no início do filme, vemos que a mãe de Anne, chamada Anna Lee, morre. No funeral, Anne diz algumas coisas sobre sua falecida mãe, que ganham significados mais profundos à medida que entendemos sobre o que esse filme trata. Como por exemplo, a natureza reservada de sua mãe, que tinha seus segredos, amigos próprios e rituais específicos. Além de tudo, vários outros detalhes que parecem pequenos à primeira vista se tornam relevantes para o desenvolvimento da trama. Como por exemplo, a alergia que Charlie tem a nozes, que é estabelecida já no início do filme. Isso fora os símbolos, por exemplo, este colar no pescoço de alguns personagens, além dos amigos da falecida mulher, cuja própria filha não conhecia. O script de Hereditário é extremamente meticuloso e bem estruturado. É de fato uma aula de como escrever um bom roteiro, bons personagens, enfim. Após chegarem em casa, em determinado momento, Anne vai conversar com Charlie, já que ela era mais apegada à avó. E nessa conversa entre Charlie e Anne diz à menina que ela era a favorita da avó, ao que Charlie retruca dizendo que a avó queria que ela fosse um menino, e guardem isso em mente. Vale ressaltar o cuidado que se teve no design de produção ao colocar vários elementos que ajudam a contar a história do filme. Nessa cena em específico, vemos a palavra Satone no quarto da Charlie, e Satone é uma palavra ligada à necromancia e utilizada em rituais para conjurar os mortos. Olha como esses detalhes sutis trabalham em favor da narrativa, é realmente muito legal. Ao sair do quarto da Charlie, Anne vai até o recinto onde estavam as coisas de sua falecida mãe. Em uma das caixas havia livros esotéricos e uma carta escrita pela Ellen endereçada à filha que dizia: "Minha querida Anne, me perdoe por tudo que eu não pude contar a você. Por favor, não me odeie e tente não se desesperar com as suas perdas. Você verá que no fim tudo vai valer a pena. Nossos sacrifícios vão ser nada comparado às nossas recompensas." Anne guarda a caixa e preparava-se para deixar o quarto quando vê a aparição de sua mãe nas sombras. Ela liga a luz e não há nada lá. Um dia Steve recebe uma ligação do cemitério onde Ellen foi enterrada. É dito a ele que o corpo da falecida foi desenterrado e havia desaparecido. Como sua esposa já estava passando por muita coisa, Steve decide não contar o ocorrido a ela. E mais informações importantes nos são reveladas quando Anne vai a um grupo de autoajuda. Lá ela diz que ela e a mãe sempre tiveram uma relação complicada, o que inclusive resultou no afastamento das duas. Além disso, é dito que Ellen tinha um transtorno de personalidade e o mais chocante que o pai de Anne, que tinha depressão psicótica, morreu de inanição. E além disso, o irmão dela tirou a própria vida aos 16 anos. Isso, segundo ela, por ter um quadro de esquizofrenia, onde ele dizia que a mãe estava tentando pôr pessoas dentro dele. As coisas dão uma virada mesmo quando um dia Peter decide ir a uma festa. A mãe pede para que ele leve a irmã consigo. Os dois vão para a festa, Peter sobe para ficar com os amigos, fumando tabaco orgânico, enquanto Charlie fica lá embaixo. Ela vai pegar um pedaço de bolo, porque afinal de contas, quem não quer bolo, não é mesmo? Acontece que o bolo tinha nozes, substância a qual Charlie é alérgica. Nisso, a garganta dela começa a fechar e ela pede ajuda ao irmão. Peter a põe no carro e segue a toda velocidade até o hospital. No trajeto, para desviar de um cervo na estrada, ele dá uma guinada e acaba que a Charlie, que estava com a cabeça para fora da janela para tentar respirar, bate a cabeça num poste, morrendo assim instantaneamente. Será que isso poderia ser evitado? Bom, considerando que a Charlie era alérgica a nozes, ela deveria ter perguntado se o bolo tinha isso. Outra coisa é que no começo mesmo, quando a menina está comendo um chocolate, a Anne pergunta: "Isso aí tem noz? Porque eu não trouxe a
adrenalina. Entende-se que essa adrenalina é algum tipo de medicamento para controlar a alergia. Então, nesse caso, eles deveriam estar um pouquinho mais atentos a isso, né? Deixando adrenalina no carro para uma emergência. Se houvesse o medicamento disponível no carro, o Peter mesmo o aplicaria. E aqui eu estou considerando que ele saiba como fazer isso. O que eu acho que faz sentido porque pensa, se você tem um familiar que tem algum problema, é bom que todos na família saibam como medicá-lo numa emergência, justamente para evitar o pior. No entanto, embora eu ache que isso poderia evitar essa tragédia em específico, eu não acho que isso seria a solução de tudo que estava por vir. Mesmo que a Charlie sobrevivesse, alguma coisa ia acontecer para que tudo caminhasse conforme o desejo de alguns personagens obscuros. Outra coisa é que no poste onde a Charlie bateu a cabeça tinha aquele mesmo símbolo que vimos no colar da Ellen, o que deixa evidente que aquilo não foi aleatório, havia uma manipulação por trás disso tudo. E ao descobrir a morte da filha, Annie fica em choque. Todos ficam, né, mas especialmente ela. Ainda de luto, ela decide voltar ao grupo de autoajuda. Ela fica em frente ao lugar, pensativa quanto a se deve entrar ou não. Até que uma mulher chamada Joan a aborda e as duas começam a conversar. Acontece que as duas vão se encontrando algumas vezes até que a tal Joan fala para Annie de um ritual através do qual seria possível falar com os mortos. Joan disse que conseguiu contatar seu falecido neto e afirma que Annie pode fazer o mesmo com sua filha. A princípio, Annie é cética até que ela é convencida, isso quando presencia Joan fazendo o ritual e supostamente falando com o espírito do neto. Com isso, ela decide tentar contatar a Charlie utilizando o método que aprendeu com a amiga. Após obter resultados positivos, Annie chama o marido e seu filho para que eles vejam com os próprios olhos o fenômeno. O que acontece é algo que deixa Peter bastante assustado, e em determinado momento Annie parece ser possuída pelo espírito da Charlie, e após esse episódio, Peter começa a ser assombrado pelo suposto espírito da irmã. Já havia algumas coisas bizarras acontecendo com ele, mas agora tudo escala para um novo nível. Peter começa a ver luzes e aparições por toda parte, ouvir os estalos que a irmã fazia com a língua. E uma noite ele tem sua cabeça puxada quando estava na cama. A mãe chega para ajudá-lo. Annie entende que o espírito que os está rodeando está criando grandes problemas. Portanto, ela decide que é hora de acabar com tudo isso de uma vez por todas. Para tanto, ela decide se livrar do caderno que usou como objeto de ligação para invocar o espírito da Charlie. Mas ao tentar destruir o caderno, acaba que Annie se queima. Então fica claro para nós que se ela tentar destruir esse objeto, ela irá morrer. Após isso, vemos segredos serem revelados. Annie decide voltar para a casa da Joan para lhe dizer que algo deu muito errado, só que não havia ninguém em casa. Embora a gente veja que dentro da residência da mulher havia todo um ritual sendo performado. E algo chama a atenção da Annie, que é o carpete, que era muito parecido com os que sua falecida mãe tinha. Nesse momento, a Annie começa a ficar mais ressabiada e ela decide voltar para casa e vasculhar as coisas da mãe. Olhando o álbum de fotografias, ela vê um monte de fotos de Joan junto de sua mãe. E bem, essa é uma daquelas coincidências oportunas, não é? Porque se Annie tivesse visto esse álbum antes, na primeira vez que ela visse a Joan, ia falar: ué, a mulher do álbum da minha mãe, o que ela quer comigo? A abordagem da mulher não ia parecer tão natural assim, não é mesmo? De qualquer modo, mesmo que Annie não conhecesse a Joan e não fizesse aquele ritual, eu acredito que isso não mudaria em nada a tragédia que estava por vir. Mas não nos precipitemos. Há algum tempo havia um odor estranho emanando pela casa. Quando o cheiro fica insuportável, Annie vai atrás desse cheiro e acaba indo parar no sótão. E lá ela encontra o corpo em decomposição da sua mãe, sem cabeça. E enquanto isso, Peter continuava a ser assombrado. Na escola, uma força oculta se aposta dele, deformando sua face e fazendo com que ele bata a cabeça na carteira. Ele fica histérico, com razão, e a escola pede para que Steve vá buscar o garoto. Ao voltar para casa, Annie chama o marido para que ele veja o corpo no sótão. Lembrando que só Steve sabia do desaparecimento do corpo da Ellen do cemitério. Annie estava por fora desse acontecimento. O marido fica desconfiado de que a própria Annie tenha desenterrado o corpo e tenha o trazido para casa. Annie, desesperada, diz que o que está acontecendo é culpa dela por ter invocado aquele espírito. Ela acredita que o único jeito de parar tudo isso e impedir que algo pior aconteça ao Peter é queimando esse livro que está na mão dela. Portanto, ela pede para que o marido faça isso, mesmo acreditando que ela irá morrer quando o livro for queimado. Steve até pensa em jogar
jogar, mas acaba não fazendo isso porque ele não estava acreditando em toda aquela parada. Para ele, o que estava acontecendo era um delírio da mulher. Annie tira o livro da mão do marido e o joga no fogo, e nesse momento Steve entra em combustão espontânea. Em seguida, Annie é possuída pelo espírito do mal. Peter acorda no meio da noite, ele desce e encontra o corpo do pai queimado. Em seguida, ele é perseguido por sua mãe. O adolescente acaba se refugiando no sótão. Lá, onde antes estava o corpo de sua avó, agora não havia nada. E no recinto havia mais pessoas, estranhas pessoas nuas, partes de uma seita do mal. No alto, Annie cortava a própria cabeça, uma cena grotesca. E o garoto então pula pela janela e Paimon o possui. Paimon é o demônio que foi invocado por esse culto, do qual Ellen faz parte. O plano deles era colocar o demônio no corpo de um homem ao que este tivesse a idade necessária. E só podia ser um homem, pois Paimon só iria possuir um corpo masculino. O que acontece é que antes de possuir o Peter, Paimon era Charlie. Sim, a garotinha. Ele era ela desde o nascimento. Não é nem que ele estava nela, ele e Charlie eram um só. Mas essa casca era temporária, pois como dito, o demônio desejava um receptáculo masculino. Era algo que há muito tempo tinha sido arquitetado. Lembra quando a Annie mencionou que o irmão tirou a própria vida aos 16 anos, na mesma idade do Peter agora? Alegando que a própria mãe queria colocar pessoas dentro dele? Só podemos deduzir que Ellen tentou usar o próprio filho como receptáculo, mas isso não deu certo, porque ele tirou a própria vida, não aguentando os tormentos de Paimon. E aí fica um pouco estranho, porque é dito que a Charlie já era o Paimon desde o nascimento, por isso que ela era um pouco estranha e tal. Mas, bem, por que a Ellen já não fez o seu filho, o de 16 anos lá, ser o Paimon desde o nascimento? Ele era normal e daí Paimon só poderia entrar no corpo dele aos 16? Não sei, fica um pouco estranho isso, né? Mas, enfim. Acontece que a Ellen não desistiu após a morte do seu próprio filho. Ela decidiu que usaria um neto para esse propósito. No entanto, devido à relação problemática com a filha, ela acabou sendo afastada da família e não tendo nenhuma participação na criação do Peter, o que a impediu de criá-lo à sua forma e deixá-lo pronto para o demônio desde pequeno. Porém, quando Charlie nasceu, Annie, sentindo-se culpada por ter afastado a mãe, a deixou se aproximar mais da Charlie, e Ellen, controladora que era, estava a todo momento se ocupando da criação da menina. Ela mesma alimentava a criança e não deixava que Annie amamentasse a Charlie. E ela fazia isso justamente com o objetivo de criar essa criança da forma necessária para o ritual que ainda iria acontecer. O propósito de Charlie era ser o receptáculo só até o momento que Peter tivesse a idade necessária, eu acredito. Idade necessária para ser possuído pelo Paimon, né? Então, desde antes dos dois nascerem, Ellen, junto com os outros cultistas, já planejavam tudo isso que aconteceu. A morte da Charlie, a invocação do espírito por parte da Annie, absolutamente tudo. Parece que a Annie sabia disso de uma maneira inconsciente. Ela mesma tentou abortar o filho mais velho e não conseguiu. Também tentou queimá-los num episódio de sonambulismo, mas só que ela acordou na última hora e desistiu. Parece que ela sabia que os filhos não deveriam nascer, porque senão algo muito ruim iria vir a acontecer. Agora, quanto ao plano, ele foi muito bem planejado. Lá no início do filme havia membros do culto no funeral da Ellen, então a gente vê várias pessoas lá no começo do filme, ali no final, todas nuas e tal, preparadas para a cerimônia. E um deles, inclusive, olha para Charlie em um olhar de cumplicidade, porque ele sabia exatamente tudo o que estava acontecendo. Outra coisa, lembra que a Charlie falou que a avó lhe disse que ela queria que a Charlie fosse um menino? Quando a gente entende o objetivo da Ellen e do culto, isso faz muito mais sentido. O próprio nome Charlie é simbólico por ser um nome comumente dado a meninos. Outra coisa que demonstra um nível de preparação do culto é que na casa dos Graham tem palavras como Satoni, Liftout, Pandemonium e Zazas. Satoni é uma palavra ligada à necromancia, como eu já disse. Liftout é a palavra em hebraico para abrir, e eu não tenho a mínima ideia se é assim que se pronuncia, mas enfim. Pandemônio, por sua vez, pode ser interpretado como caos. Por fim, Zazas é um demônio usualmente conjurado em tabuleiros de Ouija. Por mais que a família tentasse, eles inevitavelmente seriam emboscados nas armadilhas do culto, especialmente porque não tinham a menor ideia de que tal seita existia e só descobrem isso tarde demais, o que lhes deixa sem modos de tomar uma atitude defensiva. É por isso que eu acredito que nessa situação não há modos de sobreviver ao demônio Paimon. Quando fica claro o que está acontecendo, acaba sendo tarde demais para fazer algo a respeito, a não ser que a pessoa tirasse a própria vida como fez o irmão da Annie. Mas isso não é exatamente ganhar, né?
Bom galera, este foi o porquê você não sobreviveria ao demônio em Hereditário. Me digam o que vocês acham. Vocês acham que tinha alguma maneira de sair dessa situação? Diga aí nos comentários. Bom, então por esse vídeo é isso. A gente se vê no próximo e tchau.